Olá, gente! Meu nome é Verônica Pedroso, eu sou criadora desse canal Crimes Franceses. Se essa é a primeira vez que você está chegando aqui, fica sabendo que esse aqui é um canal de alerta para a gente saber que criminalidade, maldade existe em qualquer lugar do mundo. Não é porque você está na Europa, está na Austrália, está nos Estados Unidos, está na França que você está em segurança, não. A maldade está no coração de cada um de nós, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Então esse canal aqui é um canal que eu vou contar para vocês os crimes que acontecem na França e a gente não tem acesso a essas informações na nossa língua portuguesa. Acho que aqui eles não gostam de denegrir o país falando desses crimes que acontecem. Então a gente não tem tradução para a língua portuguesa. Então toda semana eu faço essa tradução, venho aqui bater um papo com vocês para a gente ficar ciente de que a maldade existe em qualquer lugar do mundo, não é somente no Brasil, não. O caso de hoje é o caso de um menino de 11 anos chamado Valentin Crémeau. Esse crime aconteceu no verão de 2008, no dia 28 de julho, e foi um crime assim que me deixou de boca aberta, e acho que a França inteira, todo mundo ficou de boca aberta, porque a história é uma história macabra, hilária, delirante, vocês vão ver até o final. Então, se vocês querem saber, fica aqui comigo e vai acompanhando os fatos e tenta não se perder, porque é uma história assim, eu nunca tinha visto. Esse Valentin, ele tinha sido entregue por um dos amigos da família dele para passar uma noite. Teve um almoço, um churrascão e os pais dele falaram, fica aí na casa dos nossos amigos, aproveita e nós vamos voltar para casa. A mãe e o pai do Valentin voltaram para casa e o Valentin ficou nesse churrasco aí com os amigos. E o churrasco foi se estendendo, a criança brincando ali. Esse crime aconteceu numa cidade chamada Legnaud. Ela fica 4h30 de Paris, mais ou menos, e é uma cidade calma, não tem nada assim para falar, para ter medo, todos os habitantes se conhecem. Então a criança ali, durante esse churrasco, ele estava com a bicicletinha dele, estava andando de bicicleta e voltava dentro da casa, comia uma carninha, saía e andava de bicicleta e voltava. Mas aí foi passando o tempo, 11 horas da noite, 11h30. Quando foi meia-noite, alguém ali desse churrasco falou, cadê o Valentin? Ele tava andando de bicicleta aqui na frente de casa, agora ele sumiu, cadê? Aí foram procurar essa criança, começaram a gritar, Valentin, Valentin, começaram a descer ali as ruas e encontraram um menino, gente. Quando encontraram o menino, ele já estava jogado no chão, a bicicleta de um lado, ele do outro, uma poça de sangue e ninguém sabia o que tinha acontecido. Ligaram para a polícia rapidamente, a polícia chegou no local muito rápido e a primeira coisa que eles pensaram é que ele tinha sido atacado por um animal selvagem, porque tinha muito sangue, tinha sido muito violento. Levaram o corpo dele, para autópsia, porque ele já tinha perdido a vida dele ali, não tinha mais o que fazer. Levaram para autópsia e rapidamente foi constatado que não era um animal selvagem não, que não tinha sido um acidente. Ele tinha levado, gente, 44 facadas. 30 facadas no corpo inteiro e eles puderam perceber que 14 facadas foram facadas que ele tentou se defender. E a polícia ficou assim, de boca aberta e chocada, porque como uma pessoa tem essa extrema raiva, essa extrema violência para golpear uma criança de 11 anos 44 vezes. Perguntaram para a família, para os amigos, se eles tinham inimigos, se tinha dívida, se tinha alguma coisa. Eles queriam entender e nada. Era uma família tranquila, uma família que conhecia todo mundo, não tinha antecedente nenhum, não tinha o porquê dessa criança ter perdido a vida dessa maneira tão cruel e tão violenta. Na cena do crime, a polícia percebeu ali, depois da autópsia, que o sangue do Valentin estava misturado com o DNA masculino. E a população, eles começaram a ligar para a polícia e falar, olha, tem sangue um pouco aqui perto da minha casa, olha, tem sangue em tal lugar. Então a polícia voltou nesse local do crime e ela pôde ver que realmente parecia que a pessoa tinha cometido esse ato criminoso. Ela saiu machucada porque o Valentin, ele foi guerreiro, ele tentou lutar pela vida dele até o final e a pessoa se machucou. Então na rua da cidade tinha muitos lugares que estavam com sangue, porque a pessoa fez ali o que ela tinha que fazer com essa criança e ela saiu correndo, que ela queria sair dali do local do crime rápido, mas ela estava machucada, então ela foi pingando sangue até onde ela pôde, porque ela tinha que se esconder.
E a polícia analisou esse sangue e viu que era o mesmo DNA encontrado na autópsia, que era esse DNA masculino, mas que não tinha correspondência, né, com a base de dados aqui da França. Esse cara, esse DNA, não era conhecido, então eles ficaram um pouco ali com as mãos amarradas. No dia 1º de agosto, uma tia da limpeza de um salão da igreja, próximo a onde tinha acontecido esse crime, ela foi limpar o salão da igreja ali, né, da paróquia, e ela viu que tinha sangue na parede, na porta. E ela, sabendo desse crime, ela já alertou a polícia rapidinho, falou: olha, vem aqui na paróquia tal, porque eu vim aqui limpar o salão da igreja e eu tô vendo que tem sangue, parece que alguém tentou limpar o sangue, mas dá pra ver que tá sujo. E talvez isso possa ajudar vocês. Ela falou também, faz uns 3, 4 dias que passou um pessoal aqui andarilho, era um casal, uma mulher loira e um cara com ela, ele era meio quietão assim, não falava muito. Eu achei os dois bem estranhos, mas eles falaram que andavam aí a França inteira, eles eram andarilhos e passaram aqui 2, 3 dias e depois eles foram embora. Mas depois que eles foram embora, eu vim aqui limpar esse salão e tem esse sangue. A polícia foi correndo nesse salão dessa igreja, dessa paróquia, pegou todas essas amostras de sangue e viu que realmente esse sangue era o mesmo sangue encontrado no caminho assim da cidade, né, em todo o percurso que a pessoa tinha feito e no corpo do pequeno Valentin. Então a polícia sabia que essas pessoas que tinham dormido ali nessa igreja, esses andarilhos, eles tinham alguma coisa a ver com o crime que ocorreu com o Valentin. Rapidamente, a polícia falou com essa tia da limpeza, ela fez um retrato falado, o retrato falado foi rapidinho para televisão, para tudo quanto é mídia social, né, as redes sociais. 1 hora depois que eles publicaram isso em tudo quanto é lugar, eles pegaram esse casal de andarilho. Esse casal de andarilho, eles já estavam a 200 quilômetros do local do crime. E já tinham pegado carona com várias pessoas, já estavam a 200 quilômetros. E mesmo assim, eles foram pegos e foram para o interrogatório. Antes de começar a falar do interrogatório, eu vou falar um pouco desses dois, esse casal aí que era de andarilhos. Fazia 20 anos que eles estavam andando pela França aí inteira e eles diziam que eles eram peregrinos australianos e que estavam numa missão divina. Então eles sempre pediam abrigo em igreja, casas paroquiais, associações e viviam assim. Durante 20 anos eles viveram assim. Eles nunca tiveram problema nenhum com polícia, eles pareciam pessoas tranquilas, mas eles viviam assim na caixinha deles, eles tinham umas ideias diferentes dos outros. A polícia levando esses dois para interrogatório, começaram a perguntar, primeiro para ela, o nome dessa mulher era Noéla Egault. A Noéla Egault, ela tinha idade de 49 anos na época que ela foi interrogada. O pessoal viu que realmente era uma pessoa andarilha, que ela estava bem maltratada, estava faltando alguns dentes. E logo que ela começou a dar o interrogatório, né, falar, ela já soltou: olha, aqui na Terra eles me chamam de Vossa Majestade, eu estou aqui numa missão divina e eu estou aqui para salvar o mundo. Todos os dias, pessoas vêm até o meu escritório com ideias e projetos para salvar o mundo. Eu estou em missão divina e eu sou a Vossa Majestade. A polícia já ficou achando muito estranho, viu que a pessoa estava desconectada da realidade e tentou falar com o cara. O nome do cara era Stéphane Moitoret e esse cara tinha 39 anos. E logo que a polícia começou a falar com ele, ele falava: eu sou o servo da majestade, eu sou o secretário dela e eu estou aqui para ajudar a majestade na missão divina. E ele só falava isso, não falava mais nada, não falava mais nada, não falava mais nada. A polícia viu que eles não iam conseguir tirar nada da boca desse Stéphane, porque ele só falava que ele era o servo e que ele ajudava a majestade. Então eles focaram nessa majestade, eles focaram na Noéla porque ela parecia ser um pouco mais coerente do que o Stéphane. Conversando com ela, a polícia foi bem inteligente, eles não começaram a tirar sarro ou não começaram a ser sem paciência com ela. Eles entraram na onda. Ah, você é a majestade, mas o que você faz? E como que acontece? Foram falando com ela para ver se ganhava a confiança dela. E ela foi falando que eles estavam nessa missão divina e que o Stéphane fazia 1 mês que ele estava meio estranho e que ele não obedecia mais ela e que ela estava triste e tudo bem.
A polícia ficou sem entender muita coisa, porque ela sempre falava dessa missão divina e foi passando o tempo, foi passando o tempo. Aqui na França, o interrogatório só pode durar 48 horas. Se depois das 48 horas você não tem prova que a pessoa fez o crime ou não, você é obrigado a deixar essa pessoa embora. E depois que ela vai embora, ela pode fugir e você nunca mais acha. Então a polícia, eles estavam com o tempo contado, eles precisavam que essas pessoas falassem. Então eles chegaram na Noella e falaram, olha, o DNA que foi encontrado no corpo desse menino, ele é o DNA que a gente encontrou nesse salão da igreja e a gente acabou de fazer um teste com o Stefani e a gente viu que o DNA dele corresponde ao DNA masculino encontrado no corpo do Valentin. Ele matou o Valentin com certeza. O que aconteceu? A Noella, ela ficou desesperada, disse que não sabia de nada, não sabia de nada. Ela jurava inocência, não fui eu, não tô sabendo de nada. Daí a polícia ficou meio assim sem paciência, porque o tempo tava passando e se eles não tivessem ali uma confissão, ia deixar os dois partirem. Então a polícia teve que ser um pouco mais rude. Eles não fizeram tortura, nada, porque isso é proibido aqui. Mas eles foram mais rude com ela, começaram a falar mais forte. Aí ela baixou a guarda. Já começou a chorar, começou a contar o que realmente tinha acontecido. E agora, meus amigos, vocês vão ficar assim de boca aberta. Ela falou que no dia do crime, né, no final de julho, ela viu que o Stefani, ele tinha saído, ele estava meio bravo, e quando ele voltou, ele estava sujo de sangue, as mãos estavam machucadas, ela viu isso, ela perguntou o que tinha acontecido, e ele falou, eu fiz o que tinha que ser feito para realizar a nossa missão. E ela sabia o que isso significava. Ela ajudou ele a esconder as roupas, a limpar as feridas dele e no outro dia eles saíram desse salão da igreja e foram embora e por isso que eles já estavam ali a 200 quilômetros do local do crime. A Noella, ela disse para a polícia que eles precisavam voltar no tempo, gente. Eu vou falar de novo porque eu acho que vocês vão achar a Verônica tá brincando. A Noella e o Stefani, eles tinham bolado um jeito de voltar no tempo. E quando as coisas na vida dele estavam meio estranhas, eles estavam meio nervosos, estressados, eles falavam, precisamos voltar no tempo. Para voltar no tempo, era preciso tirar a vida de uma pessoa. E o que esse cara fez nessa noite de julho de 2008? Ele estava andando para a rua, infelizmente, o Valentin, ele estava no lugar errado, na hora errada, ele se encontrou com esse monstro, ele pegou uma faca e fez tudo aquilo que ele fez com esse menino de 11 anos. Porque na cabeça dele, quando ele tirava a vida de uma pessoa, ele podia voltar no tempo, os contadores das horas, né, eles voltavam a zero e ele podia recomeçar a fazer tudo aquilo que ele estava fazendo sem estresse, ia ser mais leve a vida dele. Pode uma coisa dessa? Eles falaram isso para a polícia. Eles queriam voltar no tempo e para voltar no tempo eles precisavam tirar a vida de uma pessoa, gente. Essa eu nunca tinha visto. Aqui na França não é possível julgar pessoas loucas, como eles falam. A gente não julga louco, eles não julgam pessoas com doenças mentais. Então, eles, durante todo o processo, porque depois do interrogatório que a Noella, ela falou tudo isso, eles já foram presos. Eles não podiam sair porque ali tinha a confissão. Como eles estavam bem desconectados da realidade, 10 experts foram contratados ali para estar fazendo uma análise psíquica, mental, para saber se tinha alguma coisa nesse Stefani e na Noella. Na Noella, eles viram que ela tinha alguma coisa, mas ela estava conectada com a realidade. E ele estava super desconectado. Mas esses 10 experts, 4 falaram que ele tinha doenças mentais e que ele não poderia ser julgado, e 6 falaram, não, ele teve consciência do que ele fez, ele pode ser julgado sim. E julgaram esse cara. No julgamento, ele também não falava nada, ele falava que ele era o servo, falava dessa missão, mas não falava quase nada, coisa com coisa ele não falava. A França julgou uma pessoa que tinha problemas mentais. Esse, para mim, foi um erro da justiça. E depois, daqui a pouco, a gente vai conversar sobre isso. Esse cara, durante o julgamento, ele pegou perpetuidade, ele pegou a perpétua, que aqui são 30 anos de prisão. E ela pegou 18 anos, a Noella, porque ela foi cúmplice. Ela ajudou ele a esconder as roupas de sangue, a limpar as manchas de sangue, a esconder. Por que ela não falou para a polícia? Então, ela foi como cúmplice. 2 anos depois, eles recorreram e a pena, infelizmente, ela foi diminuída
O Stefani, depois ele pegou 20 anos, então daqui 20 anos ele tá solto. E ela, minha gente, ela já tá solta. Ela mora aqui num lugarzinho de roça, tá vivendo a vida dela tranquila. E ela diz até hoje que ela é inocente, que ela teve essa parte de culpa, ela ficou só 5 anos na cadeia. E saiu. Não achei muito correto. O pior de tudo isso é que talvez eles possam ter matado mais gente antes. Porque durante 20 anos, como eu falei no início do vídeo, eles ficaram andando pela França para fazer essa missão divina. E tem vários casos na França inteira de pessoas sumidas, desaparecidas, ou que foram mortas, né, cruelmente e que não tem solução, não acha o assassino, o autor do crime. E talvez tenha sido eles, mas eles não vão confessar isso e não tem como saber. A França, nesse caso, na minha opinião, eles deixaram muito a desejar, porque eu acho que essa pessoa, ele não poderia ter sido julgado, porque ele tem uma doença mental. Para mim foi um caso de negligência. É impressionante como que eles passaram 20 anos, né, sob o radar, eles não foram nada sem aparecido, eles foram super discretos. Como que durante 20 anos ninguém viu que esses dois, eles tinham um delírio doido, eles tinham uma ideia doida? Como que ninguém fez nada? Para falar aí, para finalizar esse vídeo, não vai ficar muito longo, a Noela, ela tinha uma coisa que se chamava parafrenia, que é diferente da esquizofrenia. Ela volta para a realidade, mas ela tem esses momentos de delírio, e o Stefani, ele tem a esquizofrenia paranoide, que é aquele grau bem forte de esquizofrenia. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham sobre isso. Julgar pessoas com doenças mentais é uma coisa certa a se fazer? Não é? Tem que colocar ele em hospital e deixar separado dessa população carcerária, ou põe junto na cadeia e daí lá ele vai melhorar? O que vocês acham sobre tudo isso? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!